Deixe essa freira em paz. Tire suas mãos nojentas dela ou irei atirar. Foram as falas de Lampião ao ver aquela situação nojenta. O padre, sem hesitar, falava para a freira: fique quieta, sua imunda. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sertão conheceu muitas injustiças, mas poucas foram tão sombrias quanto aquela que nasceu debaixo de uma batina. Quando o medo calou o povo e o altar virou abrigo de pecado, um homem jurou que nenhuma cruz falsa ficaria em pé. Essa é a história de quando a fé encontrou o fogo de Lampião. O sol de 1927 queimava como ferro em brasa sobre as pedras de Serra Talhada, e nem o vento ousava soprar naquele silêncio de desconfiança. As casas fechavam cedo, as janelas se trancavam antes do pôr do sol, e o povo falava baixo, como se o próprio ar tivesse ouvidos. Lá, todo mundo sabia do padre Anselmo, vindo de longe, homem de fala doce e cruz de ouro pendurada no peito, mas com o olhar de quem carrega um segredo podre. Certa vez, um feirante velho contou a história num armazém de esquina enquanto Lampião tomava café em silêncio. O padre diz que purifica as moças, capitão, mas desde que ele chegou, nenhuma delas sorri mais. O cheiro de rapadura queimada misturava-se à poeira quente. Lampião ouviu sem piscar. Pousou a xícara e disse apenas: quando o homem de Deus faz o mal, o sertão é quem faz o acerto. E se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. Naquela tarde, o sol descia preguiçoso, tingindo o céu de vermelho. O bando estava acampado num grotão entre as serras. Maria Bonita remendava uma roupa rasgada, enquanto Zé Sereno afiava a peixeira. Um menino de recado chegou suado, trazendo um envelope sujo e amassado. É do convento, capitão. Veio escondido dentro de uma sacola de farinha. Lampião abriu, e o papel tremia em suas mãos calejadas. As letras eram miúdas, escritas por uma freira que pedia ajuda. Falava de medo, humilhação e pecado cometido dentro das paredes da igreja. Padre Anselmo se diz instrumento divino, mas é o próprio inferno vestido de fé. Lampião ficou calado por um tempo, olhando o fogo do acampamento. O brilho das chamas refletia nas medalhas presas ao seu gibão de couro. Deus me livre de julgar, padre. Mas o que é pecado não fica escondido para sempre. Ele levantou o rosto e disse com voz firme: se o céu se cala, o sertão grita. Naquela noite, o bando dormiu pouco. A lua minguava devagar e o silêncio parecia anunciar algo. O capitão preparava o plano. Sabia que enfrentar um padre não era como encarar volante nem coronel. Era mexer com o medo do povo e com o poder da igreja. Mas Lampião não acreditava em cruzes quando o homem por trás delas era o demônio. No amanhecer, montou o cavalo e disse: vamos ver se esse tal de Anselmo reza mesmo, ou se só engana o Altíssimo. As veredas de Pajeú e Floresta esperavam o rastro de pó que os cavalos deixavam. As cidades dormiam com portas trancadas e corações inquietos. Lampião seguia à frente, o rosto sério, como quem carrega não apenas armas, mas promessas. A carta guardada no bolso do gibão era mais que um pedido. Era sentença escrita por mãos inocentes. O sol já nascia de novo quando o bando chegou ao alto de um morro de pedra. De lá, se via o convento branco escondido entre mandacaros e árvores secas. Lampião olhou fixo e disse: é ali que mora o pecado. A voz saiu baixa, mas o sertão inteiro pareceu escutar. O sol mal havia nascido e o calor já fazia o chão do sertão brilhar como lâmina. Lampião e seus homens seguiam rumo à floresta, onde toda sexta-feira o povo se juntava para a feira.
O cheiro de milho assado, suor e cachaça se misturava com o som das sanfonas e dos gritos dos vendedores. Era um daqueles dias em que o sertanejo tentava esquecer a seca por um instante, negociando o pouco que tinha. Entre os tropeiros, feirantes e romeiros, circulava também o medo, o mesmo que fazia as mulheres se benzerem ao passar diante da igreja. Foi lá, em meio ao burburinho, que Lampião avistou uma moça de hábito simples, o rosto coberto por um véu gasto. Carregava uma sacola com velas e rosários, mas as mãos tremiam mais que folha de mandacaru ao vento. Ele percebeu o nervosismo no olhar dela e, sem querer, se aproximou. Quando a moça deixou cair um envelope, Lampião o apanhou e leu o nome escrito com letra miúda, Irmã Rosa. Dentro, o papel continha palavras marcadas por lágrimas. Padre Anselmo usa a fé para castigar quem devia proteger. Não há justiça entre essas paredes. Peço ajuda a quem ainda acredita que Deus vê tudo. Lampião dobrou o papel, guardou no bolso do gibão e fitou o horizonte como quem engole a própria raiva. Esse pecado tem cheiro de mentira santa. Pagou por um pedaço de rapadura e continuou andando entre as barracas, fingindo normalidade. Ao longe, o sino da igreja bateu 3 vezes, como se anunciasse culpa. O bando percebeu o semblante fechado do capitão e soube que algo mudaria. Naquela tarde, Lampião procurou abrigo num rancho de telha rachada, à beira do rio Pajeú. Enquanto o bando descansava, ele abriu o envelope novamente. A caligrafia feminina falava de rezas forçadas, de castigos em nome de purificação e do medo constante entre as irmãs. Zé Sereno, curioso, perguntou: "E o que o senhor vai fazer com isso, capitão?" Lampião respondeu seco: "O sertão pode perdoar ladrão, mas não perdoa homem que suja a fé." Mais tarde, um velho beato passou vendendo escapulários e, ao ouvir o nome do padre, fez o sinal da cruz apressado. Dizem que ele fala com Deus, mas o que se ouve são gritos vindo do convento. Lampião acendeu um cigarro, olhou o beato e disse: "Pois então é hora de o diabo escutar a reza dele." A noite caiu sobre a feira. O povo dançava forró perto da capela, festejando Santo Antônio, padroeiro dos aflitos. As fogueiras iluminavam rostos cansados e esperanças pequenas. Lampião observava tudo, calado. A carta queimava dentro do gibão como promessa. Quando a última sanfona silenciou, ele se levantou e disse ao bando: "Amanhã a estrada é longa. Vamos ver se esse padre sabe o peso da palavra justiça." Enquanto o vento soprava do sertão, o fogo da fogueira se retorcia em faíscas que subiam ao céu, como se as próprias orações do povo anunciassem o que viria. Lampião montou seu cavalo e partiu, guiado não por mapa, mas pela certeza de que nenhum pecado escondido sob batina escaparia do seu julgamento. No convento de Nossa Senhora dos Remédios, o silêncio era pesado demais para um lugar que deveria abrigar paz. As paredes grossas de taipa, que durante décadas ecoaram ladainhas, agora guardavam o som abafado do medo. A Madre Superiora, mulher de rosto enrugado e fé cansada, caminhava devagar entre os corredores, rezando baixo para não enlouquecer. Desde a chegada do Padre Anselmo, vindo do litoral com ordens da diocese, a casa de oração havia se transformado em prisão. Ele dizia ter sido enviado para fortalecer a disciplina das irmãs, mas o que fazia era quebrar seus espíritos. As moças mais novas tremiam quando ouviam seus passos. Irmã Rosa, a mesma que pedira ajuda, evitava cruzar o olhar dele. Quando o padre pregava nas missas, sua voz era doce e pausada, mas os olhos tinham o brilho frio de quem sente prazer no poder. "O corpo é a morada do pecado", repetia, "e quem guarda a impureza será purificada por minhas mãos." As palavras saíam como sentença, e ninguém ousava questionar. Cada oração parecia mais um castigo, cada confissão um tormento. Numa noite de lua clara, Rosa tentou dormir, mas o som dos passos dele se aproximou.
Rezou baixinho e fingiu estar doente. Quando o ranger da porta cessou, lágrimas escorreram em silêncio. A dor e a vergonha queimavam como brasa, mas dentro dela crescia algo mais forte que o medo. A certeza de que alguém lá fora precisava saber. No dia seguinte, enquanto o padre visitava uma fazenda próxima, Rosa aproveitou a ausência para escrever às pressas. Usou o único pedaço de papel que encontrou e um pedaço de carvão. As mãos tremiam, mas as palavras vinham com força. Padre Anselmo castiga as irmãs, diz que é vontade de Deus. A madre sabe, mas cala. Se alguém puder nos salvar, que venha depressa. Dobrou a carta e a escondeu entre as páginas de um livro de orações de Santo Antônio, padroeiro dos desamparados. Na primeira oportunidade, entregou o livro a um feirante que levava velas e farinha para a floresta, pedindo que o vendesse a um peregrino de gibão de couro e olhar firme. A madre percebeu o nervosismo da moça, mas fingiu não ver. Havia aprendido que o silêncio era mais seguro que a coragem. Ainda assim, aquela noite algo mudou. Quando os sinos tocaram para a oração, ninguém cantou. As vozes ficaram presas e só se ouvia o bater do vento contra as janelas. No outro dia, o padre voltou, trouxe presentes, moedas de 1000 réis, rosários novos, promessas de salvação e um sorriso falso que enchia o ar de veneno. Ajoelhou-se diante do altar e agradeceu a Deus pelas almas obedientes. As irmãs repetiram o amém, mas Rosa manteve a cabeça erguida. Sabia que sua mensagem já estava a caminho. Enquanto o sol descia no horizonte e o som distante das feiras ecoava na planície, Rosa olhou para a cruz e sussurrou: "Se o inferno mora aqui, que o sertão traga o fogo." Ela não sabia, mas naquele exato momento, a poucas léguas dali, Lampião lia sua carta pela segunda vez, o olhar firme e os punhos cerrados. E o sertão, como se entendesse o que viria, ficou em silêncio antes da tempestade. A procissão de Nossa Senhora do Carmo tomava as ruas de triunfo, e o som dos sinos se misturava ao cheiro de incenso e suor. O povo vinha de todo canto. Sertanejos descalços, romeiros de promessa, mulheres com lenços brancos e homens levando pequenas imagens dos santos. Era um daqueles dias em que a fé e o desespero caminhavam lado a lado. Entre a multidão, disfarçado sob o chapéu de couro e o olhar atento, estava Lampião. Dizia ser comerciante, mas ninguém duvidava que aquele homem não era comum. Tinha o porte firme e o olhar que atravessava a alma de quem mentia. Enquanto o cortejo seguia, Lampião avistou uma jovem andando devagar, o rosto coberto por um véu simples, as mãos juntas segurando um rosário gasto. Era a irmã Rosa, embora ele ainda não soubesse. Os passos dela tremiam e os olhos fugiam dos olhares curiosos. Quando se aproximou da imagem de Nossa Senhora, o véu caiu e o sol revelou o rosto abatido. Lampião a reconheceu pela letra da carta. Esperou até o final da procissão, quando o povo se dispersou para falar com ela. "Você que mandou o recado?" perguntou em voz baixa. Rosa olhou ao redor, assustada, e fez que sim. "O padre ainda está lá, cada dia pior. Diz que somos filhas do pecado e que ele é o escolhido para curar nossas almas." Lampião escutava em silêncio, mas o maxilar travado denunciava a raiva. "Ele faz isso há quanto tempo?" "Desde que chegou de Recife. A madre tem medo. Diz que ninguém vai acreditar em nós." Rosa engoliu em seco e uma lágrima escapou. "Padre Anselmo diz que se a gente contar, o inferno vem buscar." Lampião olhou para o chão, chutou uma pedra e respondeu: "Então o inferno vai receber visita." Rosa o olhou espantada. Ele tirou o chapéu e, pela primeira vez, deixou que a luz do entardecer mostrasse o rosto conhecido de todo o Nordeste. "Meu nome é Virgulino Ferreira da Silva, mas o povo me chama de Lampião. E se Deus quiser, esse padre vai aprender o que é juízo."
Rosa abaixou a cabeça e chorou, não de medo, mas de alívio. A fé simples do povo ainda ecoava pelas ruas. Crianças corriam com fitas coloridas, velhos vendiam santinhos e o sino da igreja batia sem descanso. Lampião comprou uma vela e a acendeu diante do altar. "Para que é essa reza, capitão?" perguntou Luís Pedro, um dos seus homens. "Para que o céu não se esqueça de quem ainda luta por justiça." Enquanto a noite caía, o bando se reuniu numa venda. Entre goles de cachaça e o som distante das violas, Lampião traçava o plano. "Amanhã, antes da missa, seguimos para Carnalbeira da Penha. Dizem que o convento fica depois das serras. Quero ver com meus próprios olhos o que aquele padre chama de fé." O bando assentiu em silêncio. Nenhum deles ousou contrariar. Quando se deitou sob o luar, Lampião pensou no que ouvira. Homem que mexe com fé do povo tem castigo diferente. Olhou para o céu e murmurou: "Se o Senhor quiser, me perdoe, mas amanhã o sertão vai julgar." O vento soprou entre os mandacaros, trazendo o cheiro de terra quente e o pressentimento de que algo grande estava por vir. "Toque na lâmpada amarela e fique conosco." O sol do dia seguinte brilhou forte, tingindo de dourado as estradas secas. Lampião montou o cavalo e seguiu à frente do bando. O caminho era longo, mas ele não sentia cansaço, apenas o peso da promessa que carregava. A estrada até o convento era seca, pedregosa e longa. O sol castigava o couro dos chapéus e o calor fazia o ar tremer sobre o chão rachado. Lampião seguia na frente, montado em seu cavalo, o olhar firme, silencioso. Cada estalo dos cascos na terra soava como batida de tambor, anunciando que a justiça vinha a caminho. Atrás dele, Zé Sereno e Luís Pedro conversavam baixo, desconfiados do rumo que o capitão tomava. "Dizem que mexer com padre dá azar", comentou um. Lampião ouviu, mas não virou o rosto. Azar é deixar o diabo rezar missa e achar que Deus está ouvindo. 3 dias de viagem, dormindo sob a luz do luar e comendo farinha com rapadura. A poeira cobria o gibão e as armas reluziam como se esperassem o momento certo para falar. Passaram por Betânia, onde o povo se escondia atrás das portas, e por Carnalbeira da Penha, onde os sinos da igreja tocavam sem motivo aparente. O sertão inteiro parecia preso num mesmo silêncio, como se aguardasse o que viria. Em cada parada, Lampião ouvia cochichos. "Padre Anselmo é homem de Deus, mas há algo errado naquele convento." Outros diziam: "Quem entra lá dentro não volta o mesmo." No 4º dia, pararam num pequeno povoado à beira do rio Pajeú, onde um ancião vendia santinhos e fitas de promessa. Lampião comprou um escapulário e perguntou: "Conhece um padre de nome Anselmo?" O velho baixou o olhar. "Conheço. Dizem que ele fala com Deus, mas eu acho que o que responde não é o céu, não." Lampião guardou o amuleto no bolso do gibão e respondeu: "Então eu vou conversar com ele em nome do sertão." À noite, o bando acampou perto de uma fazenda abandonada. O vento fazia as folhas secas dançarem e os bois mugirem ao longe. Lampião sentou perto da fogueira, com a carta de Irmã Rosa nas mãos. Leu de novo as palavras rabiscadas e pensou no olhar dela, na fé quebrada. "Se até a santa se cala, o homem tem que falar", murmurou. Zé Sereno o observava calado enquanto afia a peixeira. "Capitão, o senhor vai mesmo enfrentar o padre dentro da igreja?" Lampião soprou a fumaça do cigarro. "Quem se esconde atrás da cruz para pecar não merece altar, merece julgamento." No outro dia, antes de o sol nascer, partiram. Cruzaram as veredas cheias de mandacaros e espinhos, guiados por um tropeiro que conhecia o caminho. A cada curva, o convento se aproximava, grande, branco, isolado, cercado por silêncio. Quando finalmente o avistaram, Lampião parou o cavalo. O suor escorria pelo rosto e o vento quente batia contra o gibão. "É ali que mora o medo das moças do sertão", disse. Luís Pedro respondeu: "E é ali que vai morrer o medo." Lampião desceu do cavalo, olhou para o céu e fez o sinal da cruz.
Se for pecado, o que eu vou fazer, que Deus me cobre depois. O som distante de um sino ecoou no vale, como se o próprio sertão respondesse à promessa. O bando seguiu em silêncio, os olhos atentos, as mãos firmes nas armas. E quando o portão do convento surgiu à vista, ninguém falou mais nada. A justiça estava a poucas léguas de ser feita. O sol ardia sobre os telhados de barro quando Lampião e 2 de seus homens chegaram ao portão do convento. O prédio branco, cercado por mandacarus e silêncio, parecia imóvel no tempo. As janelas eram pequenas, as portas pesadas, e nenhuma alma se via do lado de fora. Lampião desceu do cavalo, limpou o suor do rosto e puxou a corda da sineta. O som metálico ecoou pelo pátio vazio. Depois de alguns segundos, uma mulher idosa surgiu na entrada, a Madre Superiora. O olhar cansado dela dizia tudo: medo, vergonha e alívio. Boa tarde, minha senhora. Viemos de longe, em busca de pouso e água. A voz dele era firme, mas respeitosa. A madre hesitou, olhou para dentro e respondeu baixinho: falarei com o padre Anselmo. É ele quem decide quem entra. O nome soou como uma faísca num barril de pólvora. Pouco tempo depois, o padre apareceu. Vinha com a batina limpa, o crucifixo reluzindo e o sorriso falso de quem acredita ser dono do mundo. Deus abençoe os viajantes, disse ele. A casa de Deus é abrigo para todos. Lampião inclinou o chapéu. Deus abençoe, padre. A gente só precisa de uma noite de paz. O padre observou o gibão de couro, as cartucheiras e as marcas de estrada nos homens. Viajam por fé ou por fuga? Perguntou meio rindo. Lampião respondeu sereno: por justiça às vezes, mas hoje por descanso. O grupo foi levado a um quarto simples nos fundos do convento. O chão de barro, a cruz na parede e o cheiro de incenso tentavam disfarçar o que se escondia ali. Quando o padre se afastou, a madre aproximou-se e sussurrou: eu sei quem o Senhor é e sei o que veio fazer. Que Deus lhe dê coragem. Lampião apenas fez um gesto de silêncio. Naquela noite, o vento do sertão batia nas janelas e trazia vozes longínquas. Do corredor vinham passos lentos e o ranger de uma porta. Zé Sereno se levantou, encostou o ouvido na parede e ouviu um som abafado. Um choro. Lampião abriu a janela e viu, do outro lado do pátio, uma luz acesa na sacristia. A sombra do padre se movia junto à de uma mulher ajoelhada. O som de murmúrios e soluços atravessava o silêncio da madrugada. Ele cerrou os punhos e mordeu o lábio. Amanhã, o sertão vai rezar por ele. Quando amanheceu, as freiras serviram o café em silêncio. Os olhos baixos, os rostos pálidos. O padre chegou depois sorrindo. Dormiram bem, meus filhos? Lampião olhou firme e respondeu: melhor do que muita gente daqui. O padre pareceu incomodado, mas não insistiu. Chamou as irmãs para a missa e subiu ao altar com voz de quem prega ao vento. Deus castiga o pecado, mas abençoa a obediência. Cada palavra saía como lâmina. Quando a missa terminou, Lampião se aproximou e disse: padre, gostaria de conversar. Tenho umas confissões guardadas desde o tempo em que o sertão ainda era inocente. O padre riu sem graça. Confissão, meu filho? Eu mesmo posso te absolver. Lampião respondeu calmo, mas firme. Quem disse que é minha a confissão? A tensão no ar era palpável. O olhar do padre tremeu e a madre desviou o rosto. Lampião caminhou em direção ao corredor e acrescentou: tem coisa que nem Deus perdoa, padre, só o sertão. Ele saiu devagar, o som das esporas batendo no chão, e o padre ficou imóvel, sentindo que aquele homem sabia demais. O vento soprou forte, fazendo as velas da capela vacilarem. O julgamento estava perto e o céu parecia assistir em silêncio. O sol já se escondia atrás das serras quando Lampião pediu que reunissem todas as freiras na capela. A Madre Superiora obedeceu em silêncio, chamando cada uma pelas celas.
O ar estava pesado e o cheiro de cera derretida se misturava ao de medo. O padre Anselmo apareceu logo em seguida, confuso e irritado, ajeitando a batina. O que significa isso? Quem lhes deu permissão para reunir o convento a esta hora? Lampião, parado diante do altar, respondeu com calma. Quem dá ordem aqui agora é o sertão, padre. E o sertão quer ouvir a verdade. As mulheres se alinharam, algumas com os olhos baixos, outras tremendo. O silêncio durou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Lampião deu um passo à frente e tirou do bolso o papel amarrotado. Reconhece isso? Perguntou. O padre franziu o senho. Uma carta. Que audácia essa de trazer correspondência sem autorização e invadir um templo sagrado. Lampião aproximou-se até o rosto dele. Templo sagrado é onde mora a fé, não o medo. Essa carta é de uma das suas filhas espirituais. E nela, padre, o nome de Deus foi usado para esconder pecado. O padre deu um passo para trás, o suor escorrendo pela testa. Tentou rir. Calúnia. Mulheres impressionáveis, vítimas do inimigo, estão contaminadas pelo demônio da luxúria. Lampião levantou o tom. Luxúria é o nome que o Senhor dá para o sofrimento delas? A voz ecoou pelas paredes de pedra. O padre ergueu o crucifixo e gritou: Quem ousa me acusar diante do altar é servo do diabo. Lampião cruzou os braços e disse baixo, sem desviar o olhar: Pois o diabo que o senhor procura mora dentro do seu espelho. Foi então que Irmã Rosa deu um passo à frente, chorando, mas firme. Ele mente. O que está escrito é verdade. Nos fez acreditar que era castigo de Deus. Disse que nos salvaria da tentação. A madre, com lágrimas nos olhos, confirmou: Eu calei por medo, mas o medo não salva ninguém. Uma a uma, as outras freiras começaram a falar, suas vozes misturadas em confissões doloridas. O padre perdeu a cor, recuou tropeçando nas próprias palavras. Vocês não entendem o sagrado. Lampião sacou o revólver sem apontar. Entendo de justiça, e a do sertão não precisa de batina para ser feita. O padre caiu de joelhos, tentando recuperar o fôlego. Sou homem de Deus! Gritou desesperado. Lampião respondeu: Deus perdoa, mas o sertão não esquece. O bando entrou, mantendo distância. Zé Sereno encostou na parede, observando tudo com olhar frio. Capitão, o senhor quer que a gente tire o homem daqui? Lampião balançou a cabeça. Não, ele vai ouvir primeiro o que causou. Olhou para as freiras. Cada palavra que vocês disserem, o céu vai ouvir junto. Rosa se aproximou do padre e falou sem gaguejar: O Senhor nos roubou a fé. E quem rouba a fé de uma mulher, mata o que ela tem de mais puro. O padre, em desespero, tentou se levantar. Vocês não podem me julgar. Lampião, com voz baixa e firme, encerrou: Não somos nós que julgamos. É o sertão que está falando por vocês. O som do vento batendo nas janelas foi o único ruído por alguns segundos. Lá fora, o céu escurecia como se até o sol se recusasse a ver o fim daquela história. E quando o padre percebeu que não havia mais salvação, correu em direção à sacristia, tentando alcançar a porta dos fundos. Lampião se moveu rápido, interceptando-o com o braço. Fique, padre. A missa ainda não acabou. O som do trovão estourou distante, e as nuvens começaram a cobrir o céu quando o padre Anselmo tentou recuar. O suor escorria pela testa e o medo finalmente aparecia nos olhos dele. Lampião deu 2 passos lentos, o revólver ainda guardado no coldre. Padre, o senhor pregou tanto sobre penitência, chegou a hora de conhecer a sua. As freiras recuaram para o canto da capela, abraçadas umas às outras. A Madre Superiora sussurrava orações, mas o olhar dela estava fixo no altar. O padre ergueu o crucifixo, tremendo. Sou o homem da igreja. Se me tocar, vai contra o próprio Deus. Lampião respondeu sereno:
Quem vai contra Deus é quem usa o nome dele para esconder pecado. De repente, o padre deu um grito e puxou uma pequena faca que escondia na manga. Avançou em desespero. Lampião desviou com um movimento seco e o empurrou contra o altar. O crucifixo caiu, fazendo ecoar um barulho metálico pelo chão. O padre caiu de joelhos, a respiração entrecortada. Eu posso mudar, posso me redimir. Lampião olhou para ele frio. Redimir. Redenção não se compra com 1000 réis, nem se prega em missa, se conquista com verdade. As freiras choravam. Irmã Rosa se aproximou, tremendo. Capitão, não manche as mãos, deixe Deus cuidar dele. Lampião balançou a cabeça. Deus teve meses para cuidar. Agora é o sertão quem vai resolver. O padre começou a gritar, misturando súplica e arrogância. Eu sou autoridade de Roma, o Papa me nomeou. Lampião, sem levantar a voz, respondeu, pois diga ao Papa que aqui, entre as caatingas, quem nomeia justiça é a consciência do homem. O padre tentou outra investida, mas Lampião segurou seu pulso e o derrubou com um golpe firme. O punhal escorregou e caiu, riscando o chão. O cangaceiro puxou o revólver devagar, enquanto o padre engatinhava até o crucifixo caído. O senhor acha que essa cruz ainda vai te proteger? Perguntou. O padre soluçava. Sou servo de Cristo. Servo? Interrompeu Lampião, apontando a arma. Quem serve a Cristo não destrói inocentes. O primeiro disparo ecoou pela capela como sentença. O tiro acertou o chão perto do altar. Lampião se aproximou e disse, essa foi pro medo sair de dentro delas. O segundo tiro veio rápido, certeiro, e o padre caiu para trás, o crucifixo escorregando da mão. O eco do estampido se misturou ao trovão lá fora, e por um instante o silêncio foi absoluto. O cheiro de pólvora preencheu o ar. Lampião guardou o revólver e olhou para as freiras. Agora sim, podem rezar em paz. As mulheres permaneceram ajoelhadas, algumas chorando, outras olhando em silêncio. Rosa enxugou as lágrimas e sussurrou, que Deus tenha piedade da alma dele. Lampião respondeu, olhando para o chão, se ele quiser. Depois virou-se para Zé Sereno. Pegue uma pá. Ele vai descansar, mas não em Terra Santa. Enquanto cavavam atrás do convento, a chuva começou a cair fina, como se o céu lavasse o sangue e o medo daquele lugar. A madre, segurando o rosário, disse, Padre Anselmo pregava que todo pecado seria purificado pelo fogo. E foi. Lampião assentiu, puxou o chapéu sobre o rosto e completou, pois agora a casa de Deus voltou a ser de Deus. Quando terminaram, o corpo foi coberto de terra, sem cruz, sem reza. O trovão cessou. Lampião olhou para o horizonte e sentiu o vento frio tocar o rosto. Hoje, o sertão respirou de novo. A voz dele saiu baixa, mas firme, e naquele instante, até o som das cigarras parou, como se o próprio Nordeste silenciasse para ouvir. O sol apareceu tímido por trás das nuvens, e o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar quando o povoado começou a despertar. Pela primeira vez em meses, as portas das casas se abriram cedo e as vozes voltaram a ecoar nas vielas. Dentro do convento, o clima era outro. As freiras andavam devagar, em silêncio, sem medo de olhar umas nas outras. O terror havia ido embora com o corpo que agora repousava sob o chão duro do sertão. Lampião estava sentado no alpendre, limpando o cano do revólver enquanto observava o sol nascer. A Madre Superiora se aproximou, trazendo nas mãos um cesto com moedas de 1000 réis, rosários e objetos que o padre havia escondido sob o altar. Ele guardava isso tudo, capitão. Dizia que era para obras da igreja, mas era o dinheiro das promessas do povo. Lampião olhou as moedas brilhando ao sol e respondeu: dinheiro de promessa não se guarda, se devolve. Pediu que as irmãs distribuíssem o que encontraram entre os pobres da vila. Essas moedas são de quem rezou acreditando em Deus, não em homem. Ao meio-dia, o povo começou a chegar curioso com o que acontecera.
Ninguém ousava falar abertamente, mas todos sabiam que algo havia mudado. Um vaqueiro comentou: desde a chegada do padre, esse lugar cheirava a desgraça. Hoje o ar está limpo. Lampião não respondeu, apenas ajeitou o chapéu e ficou olhando o horizonte. Zé Sereno se aproximou com um semblante sério. Capitão, o povo fala que o senhor virou justiceiro de Deus. Lampião deu uma risada curta. Não existe justiceiro de Deus, homem. Só gente que faz o que é certo quando o céu se cala. Mais tarde, o bando ajudou as irmãs a limpar a capela. As paredes manchadas de cera, o altar rachado, os bancos de madeira gastos. Tudo parecia menor, mas agora respirava paz. Rosa trouxe um balde de água e começou a lavar as marcas de sangue que ainda restavam no chão. Lampião se aproximou, pegou o balde e disse: deixe isso comigo. Você já limpou demais nessa vida. Rosa sorriu pela primeira vez. Quando a noite chegou, o convento foi iluminado por lamparinas e velas. As freiras se reuniram para rezar uma novena e, pela primeira vez, as vozes saíram fortes, firmes, cheias de fé. Lá fora, o povo ouvia o cântico ecoando pela planície e dizia que parecia um milagre. Lampião permaneceu do lado de fora, sentado sob a luz da lua, escutando. Maria Bonita, que havia chegado com alguns dos homens, colocou a mão no ombro dele e perguntou: valeu a pena, Virgulino? Ele respondeu sem desviar o olhar: valeu. Não existe glória no que a gente faz, mas existe paz quando o medo acaba. Ao amanhecer, ele reuniu o bando no terreiro. Entregou algumas moedas às freiras e um saco de feijão que haviam confiscado de uma fazenda. Agora esse convento é casa de oração de novo. Cuidem do povo, e o povo cuidará de vocês. Antes de partir, virou-se para a madre e disse: se um dia precisarem de ajuda, mandem chamar Lampião. O sertão ainda tem homem para defender mulher de Deus. As freiras se ajoelharam, agradecendo em silêncio, enquanto o bando montava os cavalos. O vento soprou leve, levando o cheiro de cera e terra molhada. E quando Lampião partiu, o sino do convento tocou sozinho, como se o sertão reconhecesse que a justiça tinha sido feita. O caminho de volta pela Caatinga foi silencioso. O bando cavalgava em fila, o som dos cascos misturado ao canto distante das arapongas. Lampião seguia à frente, o olhar fixo no horizonte. O sol já castigava o sertão e o cheiro de poeira se misturava ao do couro quente das celas. Nenhum deles falava, mas todos sabiam que haviam testemunhado algo diferente naquela madrugada. Não um saque, nem uma vingança comum, mas um tipo de justiça que o povo contaria em segredo nas feiras e nas beiras de estrada. Quando chegaram à pequena vila de Nossa Senhora da Luz, as notícias já tinham se espalhado. As mulheres faziam o sinal da cruz ao vê-los passar, mas desta vez não por medo. Um velho sentado à sombra de um juazeiro levantou o chapéu e disse: Deus lhe pague, capitão. Lampião apenas assentiu. No mercado, uma mulher ofereceu um pedaço de rapadura e ele aceitou, dividindo com Maria Bonita. A fé do povo é o que sustenta o sertão, comentou enquanto mastigava devagar. Quando alguém mexe com isso, mexe com tudo que a gente tem de sagrado. Zé Sereno cavalgava ao lado e perguntou: Capitão, o senhor acha que fez certo? Lampião olhou para o chão rachado e respondeu: certo é o que não deixa o pobre dormir com culpa, nem o justo com vergonha. O resto é conversa de coronel e batina suja. Naquela noite o grupo acampou perto do rio Brígida, em Pernambuco. O fogo crepitava e as estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Lampião tirou o chapéu de couro, passou a mão no rosto suado e disse em voz baixa: Deus sabe que não sou santo. Já derramei sangue que não devia, mas o do padre, esse foi o único que o céu pediu silêncio antes de cair. Maria Bonita, sentada ao lado dele, respondeu: talvez o céu tenha calado porque entendeu.
Os cangaceiros se deitaram sobre as mantas, e o silêncio da noite cobriu o acampamento. O som do vento entre os mandacaros parecia contar uma prece antiga. No outro dia, ao nascer do sol, Lampião acordou antes dos outros e foi até a beira do rio. Tirou um crucifixo de metal do bolso, o mesmo que recolhera no chão da capela, e o colocou sobre uma pedra. "Não guardo lembranças de sangue", murmurou. "Mas esse deixo para lembrar que o sertão também tem anjos e alguns usam chapéu de couro." Enquanto montava o cavalo, olhou uma última vez para o horizonte e disse: "A justiça não tem igreja nem dono, tem coragem. E coragem é o que sustenta o homem quando o mundo se ajoelha." Os cavalos partiram devagar, levantando poeira dourada sob o sol nascente. Lá atrás, o rio refletia a luz do amanhecer e o crucifixo reluzia como se o próprio sertão quisesse guardar segredo. E assim terminou a história que o povo passou a chamar de O Milagre de Santa Luzia, contada entre rezas e cantorias nas feiras de Juazeiro, Piranhas e Serra Talhada. Ninguém esqueceu o dia em que Lampião entrou num convento e fez o que nem padre, nem juiz, nem coronel teve coragem de fazer: devolver o medo para quem o espalhava e devolver a fé para quem já não acreditava em milagre. E é por isso, dizia o narrador com voz firme, que até hoje, quando o vento sopra forte no sertão, dizem que é Lampião cavalgando, lembrando a todo homem que justiça sem coragem é palavra vazia.